Assim como no alto, embaixo, e assim como embaixo, no alto, o Caibalho. Seja muito bem-vindo ao canal Átomo Divino. Hoje falaremos de um tema que talvez você nem tenha ouvido falar ou ser tido como uma possibilidade dessas coisas acerca de astrologias e os arquétipos. E eu vou mostrar para você que existe um mistério, algo, uma chave que deve contribuir e ser associada uma com a outra, teremos algo de muito inovador para contribuir com o desenvolvimento pessoal quântico de todos os seres encarnados que tiverem um contato, é claro, com tal ferramenta. Então, fique comigo, porque este vídeo é mais uma peça que compõe o quebra-cabeça cósmico que somos. Cole seus 5 sentidos na tela e vem comigo. Já estamos há uns bons vídeos explanando acerca dos arquétipos, explicando seus fundamentos, suas aplicações práticas, etc. Sendo que os arquétipos são tudo o que existe e também tudo o que ainda vai existir. E o assunto desse vídeo está um pouco relacionado com essa questão de coisas que ainda vão existir. Mas, para a gente adentrar na parte principal deste vídeo, que é falar sobre os arquétipos na astrologia, é preciso deixar claro para vocês, de maneira breve, muito simplificada, do que se trata a astrologia, da onde ela veio e etc. A astrologia, como o próprio nome diz, é o estudo dos astros, planetas, estrelas, constelações e tudo o que circunda o sistema solar e que está no sistema solar. E nos primórdios, há muito tempo atrás, a astronomia, que é de fato considerada como uma ciência, e a astrologia, que deveras é considerada uma pseudociência, anteriormente eram uma coisa só. Ambas em suas vertentes de estudo, desenvolvimento e aplicação prática das mensagens, energias e informações que até hoje os astros nos enviam e influenciam o nosso dia a dia, ambas eram uma unidade, assim como não vai demorar muito e voltarão a ser, porque ciência num contexto geral e espiritualidade num contexto geral, ciência num contexto geral e espiritualidade num contexto geral, no começo de tudo era uma coisa só. E assim será em breve. Talvez demore alguns séculos, mas isso está em andamento, assim como várias coisas estão em andamento para serem resolvidas no universo e que, consequente, irá impactar positivamente a vivência na terceira dimensão, na face do planeta Terra. E elas, sendo uma coisa só anteriormente, aconteceram vários porquês que fizeram com que elas se separaram, sendo agora ambas independentes, não se correlacionando. Porque aí a astronomia estuda só os fenômenos dos astros e a astrologia explica as influências psicológicas, energéticas
que os astros têm sobre todos os seres na face da Terra. E nessa separação, a astrologia, em sua histórica jornada, passou por várias e várias situações que oscilavam como uma montanha russa, do positivo ao negativo, do positivo ao negativo, até chegar no momento atual, onde ela está de novo em ascensão, ficando positiva. E o que isso gerou na ciência-arte, que assim acho bem mais interessante, e que na verdade representa o que é a astrologia, uma ciência-arte, ela ficou para a sociedade, para o senso comum, como algo místico. Uma coisa espetacular que explica fenômenos naturais, também mostra, deveras, no psiquismo humano, a influência que determinadas energias planetárias têm e também a personalidade, o perfil de caráter, as tendências comportamentais que uma pessoa pode ter, ser tratada, ser classificada como algo místico, como algo esotérico, algo que realmente não é, vamos falar assim, cientificamente real. Porque na história dela, ela foi tratada de uma maneira muito ruim, onde em um determinado momento pessoas tentaram se apropriar de todo o conhecimento que os seus fundadores, os primeiros a estudar os astros, que foram os sumerianos e os caldeanos, uma civilização que nem existe mais, que deu-se início e construiu-se toda uma gama de conhecimentos, um corpo de conhecimentos, porque eles tratavam a astrologia e a astronomia como uma ciência mesmo, assim como é a medicina atualmente. Então eles tinham muitos registros de tudo acerca dos movimentos do céu, das influências dos astros na natureza, nas plantações, nas pessoas, etc. E depois tentaram se apropriar disso. E aí ela foi para uma determinada região do planeta e lá ela, junto com essa civilização que passou por um momento muito difícil, de guerras, etc., ela decaiu-se junto com o Império. E aí os opositores, nessa guerra que aconteceu, pegaram esse conhecimento para eles, que no caso esses opositores foram os romanos. E eles com esse conhecimento, né, e viu-se a riqueza e que aquilo era muito poderoso porque mostrava realmente certas coisas que poderiam acontecer ou não, tendências e tudo mais. E eles usaram isso a benefício próprio, os romanos, onde eles até criaram a própria mitologia deles lá, baseadas na astrologia, né, sendo Júpiter, o deus tal, o deus Mercúrio, etc. Que eles também têm a mitologia deles, né, que é de acordo com os planetas que temos no céu. E seguiu-se a astrologia com eles. Então eles, né, cresceram, o Império Romano, você já deve saber a história, e num dado momento de crescimento, de expansão gigantesca que o Império Romano teve, ele também caiu. E novamente a astrologia estava lá com eles e ela caiu junto com eles. O que isso, esse movimento histórico tudo fez com a imagem da astrologia? Ela ficou meio que prostituída e perdeu a própria credibilidade para o senso comum, para as pessoas comuns e até para a comunidade científica, que até ocorreu-se, né, a separação de astronomia e astrologia, sendo classificada como pseudo e a outra como ciência. Aí, mais isso gerou uma queda na credibilidade. Mas o que acontece quando a gente olha para a astrologia em termos espirituais, em termos práticos e também em termos científicos? Porque agora vamos trazer uma parte que pouco é falado dessa situação.
mais que ela passou por todos esses eventos, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento que trabalha através de símbolos, de ciência, porque por mais que não seja classificada ou não tem todo o seu mérito científico, muitas coisas que existem hoje da astrologia foram comprovações científicas que a astronomia chegou com os estudos dela e que todos os estudiosos e pessoas da área acadêmica da astrologia pegou-se aquilo para trazer-se para a astrologia, que pega todo esse conhecimento sobre os astros e transmuta isso na influência que isso tem na face do planeta, nos seres humanos, em certas coisas que podem ou não acontecer, etc. E nessa transmutação que os acadêmicos da astrologia fizeram, criou-se várias formas astrológicas de se observar o céu e todos os significados simbólicos das constelações, da energia daquele planeta e etc., que também está intimamente atrelada com as mitologias, e trouxe-se isso para se explicar por que determinada situação ocorre de determinada forma e, sendo uma ferramenta, ela mostra possíveis tendências que uma pessoa tem de se comportar. Veja, isso tudo que a astrologia passou e ela é hoje, fez com que se criasse várias metodologias. Se você vê, tem a astrologia luz e sombra, tem a astrologia védica, a astrologia kármica, a astrologia, enfim, tem várias vertentes, mas essas são as mais principais que eu disse, e até as mais frescas aqui na minha memória, mas que, atrelados ao conhecimento da psicologia, você tem realmente, através dos símbolos, através de toda a nossa natureza inconsciente de ser, uma profunda conexão, uma profunda influência que mostra fatos práticos na vida real, que a astrologia tem um impacto tremendo nos tempos atuais, em todos os aspectos. Todos. Por quê? Vamos lá. Nós estamos aqui na terceira dimensão, no planeta Terra. O planeta Terra e tudo mais no planeta Terra é feito de átomos. E tudo que está ao redor do planeta Terra também, nesta dimensão que é física, é feito de átomos. Isso significa o quê? Que na prática, tudo o que a astrologia, a astronomia fala desses astros está influenciando o planeta Terra e os seres do planeta Terra. Por quê? O planeta é feito de átomos, então ele tem um campo eletromagnético e um campo morfogenético que está emanando energia e informação pelo universo afora, atingindo tudo que estiver ao seu alcance da sua onda, da sua informação que está sendo emanada. E lembre, a ciência explica que quando acontece o encontro do pico de uma onda com outra onda, há uma interferência construtiva. Isso é ciência. Estamos falando de matéria, não da parte intelectual e compreensível mental da astrologia. Isso é matéria, isso é ciência. Então, se tem ali o planeta Mercúrio, e o planeta Mercúrio ele gira de determinada forma, ele tem determinadas substâncias que compõem a sua crosta, mas que em última instância tudo é feito de átomos. E ele está emanando energia e informação. Aquela energia e informação do planeta Mercúrio vai atingir o ser
E aquela informação que tem o planeta Mercúrio vai interferir na energia do ser, tá vendo? Na energia, porque nós temos 7 corpos sutis e 4 desses corpos sutis atuam na nossa existência, no nosso viver, mais aqui na terceira dimensão. Por mais que corpo mental, corpo emocional esteja na quinta dimensão, o nosso corpo energético, o nosso corpo físico está aqui na terceira dimensão, recebendo essa interferência das ondas que esses planetas, essas estrelas, essas constelações, Sol, Lua, está emanando o universo afora, atingindo tudo que está ao redor. Então, se você pegar esta explicação da física, que comprova o lado onda de tudo o que existe, a astrologia é algo que está comprovado cientificamente. E todos aqueles registros, aquelas analogias e etc., que há mil e mil anos atrás, os criadores, os desbravadores da astrologia conseguiram registrar algumas informações, que não foram todas, foram só algumas, que deu a capacidade de se criar uma ferramenta que é a astrologia e tudo o que existe nela, de interpretação, de mapas, de cálculos matemáticos que provam que o movimento do planeta tal, em um trânsito em conjunção com o planeta Y, emana uma energia X, que a pessoa que nasceu na data tal, que tem aquela influência, recebe aquela energia. E isso ocorre na prática. Quer comprovar isso? Faça um teste. Faça o seu próprio mapa astral. Não o horóscopo de rádio ou de TV, ou até às vezes algumas informações superficiais que você vê na internet de astrologia. Faça o seu mapa astral. Com a sua data de nascimento, seu nome completo, onde você nasceu, etc. E não menos importante, a hora exata que você nasceu. E você faz o seu mapa. Que você vai ver lá todas as breves informações que você tiver, lê aquilo e faz uma análise. Pega o que você leu e compara com a sua vida, com o que você viveu e com quem você percebe que você tem a tendência de ser e se comportar. E eu tenho certeza que de 100%, praticamente 80% do que você lê vai bater com a sua personalidade, com a sua visão de ser da vida. E até de agir, de pensar, de sentir e etc. Tá tudo lá. Vai estar tudo lá. E quando você lê, vai ser como um livro aberto da sua vida. Poxa, eu estou lendo algo que está me descrevendo. É mais ou menos isso. Porque foi isso, pelo menos, que ocorreu comigo quando eu li o meu mapa astral que eu fiz. Por mais que eu já descobri que é preciso fazer alguns ajustes aqui e ali para ficar mais preciso, mas o que foi mostrado já deixou claro que aquilo tem total ligação e influência com minhas tendências a se comportar. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter, nem que seja uns 80% disso também. Mais uma coisa que é muito importante sobre isso, apesar dessa explicação física da coisa. A astrologia, ela atua no nível inconsciente do nosso ser, tanto em termos de energia, de emanação, né, dos planetas, das constelações, do Sol, da Lua, etc., quanto também na psique em termos simbólicos, ou seja, a astrologia é muito rica em demonstrar o que ela quer demonstrar na forma de símbolos. E esses símbolos, no nosso inconsciente, têm uma compreensão perfeita, porque os inconscientes detêm todo o conhecimento do universo,
tanto o inconsciente coletivo, quanto o seu próprio inconsciente pessoal. Então, quando você vê os símbolos, que pode ser os símbolos dos signos, ou os símbolos dos planetas, ou os símbolos kármicos, aquilo inevitavelmente já vai no seu inconsciente, por mais que talvez não se tenha a consciência do que é aquilo. Consciência, falo consciente. O seu inconsciente sabe o que é aquilo. E por que ele sabe o que é aquilo? Por que para ele, para o nosso inconsciente, aquilo é algo familiar? Porque é agora que entra a outra parte deste vídeo. Todo símbolo, como já foi falado em alguns vídeos aqui no canal, é um arquétipo. Seja ele fraco ou negativo, ou forte ou positivo. É um arquétipo. E por mais que há mil e mil anos atrás não se era algo de conhecimento das pessoas que colocaram a astrologia em escrituras e ela chegasse até onde ela chegou atualmente, o pouco dela, porque existe muito mais que ainda será descoberto nas gerações futuras, por ela ter símbolos, ela utilizar de coisas na natureza que são simbólicas e essas coisas simbólicas da natureza serem também a expressão das mitologias, a astrologia, desde seus primórdios, é algo que cientificamente está comprovado. Por quê? Porque ela é extremamente simbólica. Em todos os aspectos. Tem toda uma descrição literária, livros e etc. Mas uma das principais interpretações que podemos fazer de uma astrologia ou de um mapa astral é a mandala astrológica, que são vários círculos e cada um tem ali a sua significância e tem várias divisões e dentro desses círculos e divisões estão ali distribuídos de acordo com o posicionamento do céu no momento os símbolos que simbolizam os astros no céu. Mas nessa mandala, que é um método de interpretação do céu. E veja, isto, além de ter todo um embasamento matemático para se chegar a tamanha precisão, e hoje isso tudo é automático, porque você consegue fazer seu mapa astral em sites, em ferramentas, aplicativos, porque isso tem todo um embasamento matemático para chegar ao seu Sol está em tal casa, em tal signo, em tal grau. Tem uma perfeição toda por trás disso, matemática, que também comprova a ciência do negócio. E também tem essa questão dos arquétipos, tem essa questão dos símbolos riquíssimos que existem na astrologia, que simbolizam tanto a questão dos planetas, das constelações, estrelas e as mitologias. Tudo isso está intimamente atrelado com as mitologias e principalmente as mitologias gregas e indianas. É incrível a correlação da astrologia com os arquétipos e da astrologia com as mitologias. Só que o que acontece na vida prática hoje em dia acerca dessa situação da astrologia, que ela se encontra no momento, e da explanação, do uso e etc. Estamos numa situação onde o uso e também até o que existe de descoberto da astrologia é um tanto usado de maneira um tanto superficial pela maioria dos astrólogos, etc. E o que é aplicado e o que não é descoberto faz-se com que a percepção
das próprias pessoas envolvidas no desenvolvimento da astrologia impeçam que ela seja realmente tudo o que ela é, que ela demonstre todos os painéis de interpretação do universo, dos planetas, das estrelas e das influências que tudo isso tem em nós, fique um tanto prejudicado. Mas isto é o cenário atual do momento. Ou seja, num outro momento, mais adiante, teremos a revolução da astrologia. E isso já foi até algo que o grande Jean Val Elan deixou claro em um dos seus vídeos, que eu vou até deixar aqui na descrição, que vocês podem assistir para você também ter essa percepção além do que é mostrado da astrologia. Se isso também for de seu interesse, se isso for algo que vai agregar, vai ficar aqui na descrição. Então, esta é a situação. O uso é um tanto superficial, não tem-se a explanação intrínseca que existe da mitologia e dos arquétipos na astrologia, e isso é um desastre para a evolução da astrologia e também para a aplicação prática da astrologia. Este vídeo, e o vídeo do Elan, e outros vídeos mais, já é um dos começos do desbravamento, da expansão, do acrescentar e, na verdade, desdobrar, descobrir, conectar ou reconectar as mitologias e os arquétipos na astrologia, o que vai dar para ela um boom tanto de compreensão de tudo o que o universo está deixando claro de tendências, de influências e etc. Quanto também de aplicação prática na vida prática das pessoas que todo santo dia, constantemente encarnados, estão sendo influenciados pela emanação da energia desses planetas e também pelo significado simbólico, arquetípico que cada símbolo tem dentro da astrologia. Isto que eu estou explicando é algo que, depois de muito intuir, em meditações, era algo a se vir a ser falado e que está dando a clareza para a criação ou desbravamento de um caminho, de uma jornada que praticamente não se foi desbravada, percorrida e explanada acerca da astrologia. Agora vamos explicar isso olhando dentro da astrologia esses fatos que eu estou falando. Quando você pega e faz o seu mapa astral, ou observa qualquer mapa astral, falando de maneira simplista, porque ela é muito profunda, é bem complexo você entender de fato o básico da astrologia. Tem várias coisas que são importantes a se dizer, mas falando de uma maneira resumida. Quando você pega e faz um mapa, o seu, ou de qualquer pessoa, ou está ali olhando para o mapa, e olha pela mandala astrológica, isso tudo que eu estou falando fica claro. Por quê? A mandala é composta de 3 grandes círculos. Primeiro tem um círculo maior por fora, onde ficam espalhados os 12 signos do zodíaco, começando de Áries, percorrendo até Peixes, e cada quadradinho desse, dos signos, tem 30 graus. Depois, dentro desse círculo grande, tá vendo? O círculo grande, você viu que tinha os signos, e agora tem o círculo por dentro do grande, que tem 12 casas. Essas 12 casas são as áreas da vida humana.
E a primeira casa é a casa do eu, é a casa, né, do eu pessoal. A segunda casa é a casa que fala dos valores pessoais. A terceira casa fala da comunicação, dos amigos e vizinhos. A quarta casa fala da família. A quinta casa fala de filhos e namoro. A sexta casa fala de trabalho e de formas de se produzir. A sétima casa fala de casamento e parcerias, vínculos. A oitava casa fala de autotransformação, de sexualidade, de fins, de desapego. A nona casa fala de conhecimento, de buscar informações, de desbravar o que não se sabe. A 10ª casa fala de carreira, de profissão. A 11ª casa fala de tribos, grupos, da sociedade, do todo. E a 12ª casa fala da espiritualidade, do inconsciente. Tá vendo? Essas 12 casas representam todos esses setores da vida de um planeta, da vida de um país, da vida de uma cidade, da vida de um ser. A astrologia é incrível que dá para você aplicar ela em praticamente tudo. Até num gato, num cachorro, se você souber, você consegue fazer um mapa dele. Veja o quão incrível é e está a astrologia na face do planeta Terra. Mas ela precisa desse upgrade, dessa integração, dessa explanação, para ela ficar mais nutritiva, mais rica, e além de ser mais rica, vai ficar um pouco mais complexa, mas ela vai unificar com todos os eventos que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer com uma pessoa, com uma cidade, com um país, com um planeta e etc. É como se fosse uma forma de mapear, tanto em termos de previsões, quanto em termos de ações atuais, as tendências e as coisas que podem acontecer com a pessoa, com a civilização e etc. Mas quando você vem e coloca a ciência nisso, e coloca essas outras vertentes que estão aqui ao redor e tem uma total influência na ferramenta, ela potencializa-se. Então, como eu estava explicando, você viu aqui o círculo de fora, o círculo de dentro, e agora tem um círculo, uma bola por dentro. Essa bola, de acordo com algumas escrituras da astrologia, seria, no caso, se fosse, por exemplo, fazer um mapa do planeta Terra, seria o planeta Terra. Ali, aquela bola no meio. E todos aqueles traços que vocês estão vendo que tem cruzando a bola são os trânsitos, que significa as energias que estão sendo trocadas, passando pelo, no caso, o planeta Terra, mas poderia ser o meu mapa, o seu mapa, o mapa de alguém, o mapa do país tal, etc. Mas ali eu estou usando o planeta Terra como um exemplo para você entender. E está ali essa situação. E esses riscos vermelhos, verdes, azul, etc., é o que? Os trânsitos. O que é trânsito? Trânsito é quando um planeta está no mesmo rumo que o outro e eles estão, em termos de energia e de movimento, trocando informações, emanando, entendeu? E isso está passando entre o planeta, influenciando o planeta, e se cada um tem o seu mapa astral, também está sendo influenciado por essa energia que está passando ali entre essa bola que está no meio de todas essas outras partes do mapa que compõem o mapa. Isso aqui que eu expliquei foi algo bem sucinto, bem por cima, só para vocês terem a compreensão no mapa essa situação. E aí quando você olha ainda no mapa aqui, esses símbolos, igual por exemplo, onde você vê um símbolo que tem um círculo com um ponto, é o símbolo que representa a estrela Sol, o nosso Sol. E onde esse símbolo está, significa que esse mapa de determinada pessoa mostra que esta pessoa tem uma tendência de pensar de maneira arquetípica como uma pessoa que está debaixo da emanação da constelação do signo que está ali. Esse signo, dentro dele, nesse símbolo do signo,
existem vários arquétipos. Que pode ser, por exemplo, se for o signo de Áries ou o signo de Leão. São signos que têm, por exemplo, o arquétipo do líder intrínsecos nele. Os dois signos têm essa particularidade, mas tem algumas diferenças. E aí, os dois tendo o signo do líder, então essa pessoa tem uma tendência de pensar como um líder. Logo, o arquétipo do líder está intimamente ligado com esta pessoa. Ainda falando do Sol, que é esse crivo aqui com esse pontinho no meio, que está nessa situação aqui, ele demonstra também a essência da pessoa. Por que a essência? O Sol, ele fala da forma de pensar da pessoa, ele também fala da essência da pessoa, e quando fala essência, por que essência? O que você pensa vem dos seus corpos sutis espirituais. Ou seja, não é do nada que você pensa em algo. Você pensa em algo porque o seu corpo mental concreto, que é o seu primeiro banco de dados quando você está encarnado, ele pensa só de maneira lógica. Ele usa o que ele está vendo aqui na frente dele e o que está no inconsciente da pessoa e no inconsciente coletivo para ele pensar, ter pensamentos, analisar. Mas o que você realmente pensa, que é a sua essência, vem lá da sua centelha divina, que é puro amor, pura alegria, desce esse pensamento de puro amor, pura alegria e passa por um crivo no seu registro acástico pessoal, que é o seu corpo búdico. Quando ele passa aqui nessa parte do seu ser, é meio que essa informação que vem da centelha passa por esses filtros todos, né? Para onde que vai esse amor e alegria que desceu-se da centelha? Ah, o karma dele é isso, isso. Ah, então ele tem que aprender isso, isso e isso. E o dharma dele, que é os talentos são esse. Então, ele passa por todos esses filtros do que você tem que aprender, do que você tem que expressar, que você já tem. E aí desce-se no corpo mental abstrato, que é onde que você tem as criatividades de fato. É o lado direito do seu cérebro. Aqui, ó, no cérebro é o lado direito, o corpo mental abstrato. E aí emerge-se em você pensamentos, criatividades, formas de se observar algo que para você vai ser de um jeito, o fulano vai ser de outra, o fulano vai ser de outra, por quê? Nunca é igual. Para ser, por exemplo, ter uma pessoa com um mapa igual ao seu, falando de astrologia, vai demorar 26 mil anos para nascer uma pessoa com um mapa igual ao seu. Ou seja, é praticamente impossível você encontrar nessa encarnação, nessa vivência, alguém com um mapa igual a você, que pensa igual a você. Pode pensar semelhante, bem parecido, mas igual nunca é, porque essa diferenciação é importante no universo para que haja crescimento, para que haja expansão. E na astrologia não seria diferente. Mas essa questão do símbolo que foi explicado aqui, ó, do Sol, e ele estando num signo tal, vai denotar, se for um signo de fogo, que pode ser Leão, Sagitário ou Áries, isso vai denotar uma pessoa que ela tem um pensamento de líder, de liderança. Só que tem um porém. Aí o arquétipo do líder está envolvido nisso, só que pela astrologia, quando você olha isso, se está o Sol na casa, dá um exemplo, na casa 10, a casa 10 é a casa que fala de carreira e profissão. Então, é uma pessoa que tem um ímpeto de pensar de maneira como se fosse um líder em questões relacionadas à profissão e carreira. Então, essa pessoa tem uma forte tendência, uma essência, ela tem uma tríade superior onde os talentos, os dharmas dela e também os aprendizados dela vão acontecer muito no setor de carreira e profissão. Veja, é muito complexo. Mas isso tem que ser explicado. E essa junção dos arquétipos e essa informação de que isso, na verdade, sempre foi uma ciência, mas que devido ao preconceito e toda a situação que a astrologia passou, ela não foi considerada e não recebeu o devido mérito e reconhecimento que ela tem e é.
E cada signo desse, que eu estava explicando, possui intrínseco em si vários arquétipos, não é só um arquétipo. Quando você pega qualquer signo desse, geralmente tem-se associado a cada signo desse no mínimo de 4 a quase 10 arquétipos diferentes, o que denota mais ainda uma gama de possibilidades gigantesca que está dentro, segundo os cálculos astrológicos, durante 26 mil anos. E até é tão interessante isso, né? 26 mil anos é o tempo que o sistema solar leva para percorrer a Via Láctea inteira, a galáxia que a gente está inteira. Muito interessante, não? Está tudo conectado. Então, cada signo tem muitos arquétipos intrínsecos em si, mas que vão ser ativados de acordo com o posicionamento que se encontra os planetas da pessoa. Porque um planeta está relacionado com a essência, com a forma de pensar e com o propósito de vida. Outro planeta está relacionado com a forma de fazer. Outro planeta está relacionado com a forma de sentir. Outro está com a forma de se comunicar. Outro está com os valores, etc. Cada planetinha desse tem um significado prático na vida da pessoa. E vários arquétipos nesses signos. Porque, por exemplo, todos os signos têm planetas que o regem. Por quê? Imagine que o signo é como se fosse um filtro da energia de determinado planeta. Ou seja, ele representa a forma daquela energia. A forma. A energia ela é pura, ela é um poder potencial que fica, né, vamos falar assim, generalizado. Mas que quando passa pelo crivo, pelo filtro do signo, ela toma um formato. Que no caso, o formato seria o arquétipo. Entendeu? E até os próprios planetas em si significam determinados arquétipos. Veja, é um papo muito complexo que está sendo aos poucos montado, tanto aqui na minha cabeça, quanto também nos estudos, nas coisas que até de certa forma pouco se ouviu falar acerca disso. Se não me engano, temos uma leve explanação da astrologia junguiana, mas é algo que ainda não foi acessado pelo meu conhecimento, e acho que isso vai ajudar muito no que está sendo construído acerca disso. Mas é mais ou menos isso, para resumir esse equívoco e esse impasse também que se encontra a situação da astrologia em termos dela mesma se desenvolver, se expandir, evoluir, etc., quanto também da aplicação prática e da percepção da realidade que é a astrologia. Os arquétipos estão profundamente intrínsecos nela e as mitologias também estão profundamente intrínsecas nelas. Principalmente quando se olha a mitologia grega, está intimamente ligada com a astrologia moderna, com essa astrologia que é mais aqui para nós utilizada. Porque as outras, por exemplo, a astrologia védica está mais relacionada com a mitologia védica. Tem a astrologia chinesa, relacionada com os 12 signos do zodíaco chinês, e por aí vai. Mas essa informação dos arquétipos nas astrologias é algo que é primordial. Só de existir símbolo já existe arquétipo. Não é só uma historinha ou uma percepção, é algo vivo, existente. Esse vídeo era para deixar claro essa questão, porque mais adiante agora teremos vários vídeos acerca disso, e aguardem que teremos algo de muito interessante vindo dessa jornada de estudos que já está sendo feita sobre isso. Então fiquem ligados. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários se isso foi algo que esclareceu para você com clareza muito grande
essa situação, ou se já era algo que você já sabia de outras linhas, de outras vertentes. Compartilhe aqui o que você sabe, o que você sabia, o que você experienciou sobre isso, porque isso ajuda quem aparecer aqui no canal até ter de outras pessoas a experiência prática desse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que são mais importantes para você e que são pessoas curiosas, que gostam de astrologia. Esse vídeo vai trazer uma nova visão desta arte e ciência. O vídeo de hoje encerra aqui, mas voltaremos falando acerca de arquétipos, mas do ponto de vista de se pontuar os principais e primordiais arquétipos que foram emanados junto com o Yin Yang, quando o todo resolveu-se eclodir dentro de si mesmo. E isto é algo até mitológico, que também será falado em próximos vídeos. Não se esqueça de que sempre é um prazer e eu vou fazer o que tem que ser feito. É um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Um abraço e voltaremos no próximo vídeo.